Então, eu começo fazendo um resumo das perspectivas metodológicas do curso. Então, esse é o momento em que eu vou abrir um diálogo com disciplinas anteriores, com alguns debates que eu já fiz em cursos anteriores, tanto do PPG-Com como lá do NAIA, e que digamos assim, constituem os fundamentos teóricos e metodológicos de onde eu estou partindo para fazer a interpretação histórica que eu estou construindo aqui. Então, eu não vou repetir conceitos, né, mas eu vou procurar, na medida do possível, referenciar conceitos. Caso alguém se interesse, pode me perguntar mais detalhadamente. A perspectiva metodológica do curso parte do trabalho de Heidegger, né, na sua fenomenologia, e como alguns de vocês já acompanharam outros cursos meus, o percurso que eu estou procurando fazer é partir da fenomenologia para alcançar as ciências sociais, a comunicação, a sociologia, a antropologia. Na aula de hoje, me interessa basicamente fazer uma sociologia econômica, né? E quando eu falo em gênios econômico, a primeira palavra que eu explicitei para vocês agora há pouco, eu estou me referindo à possibilidade de compreender processos que têm um fundamento cultural. Então, eu parto no percurso da interpretação que eu vou fazer para vocês, eu estou partindo dessa fenomenologia heideggeriana na direção de uma sociologia econômica. Né? O que me interessa é compreender o ser social, compreender o processo da intersubjetividade e como ele se produz num determinado nível, num determinado plano ôntico e também num determinado plano ontológico. E, em terceiro lugar, ainda num plano pré-ontológico, que é um tema que eu comecei a discussão do plano pré-ontológico, primeiramente em alguns artigos que eu publiquei de 2016 para cá, mas em termos de curso, mais precisamente no curso do PPG-Com sobre teorias da identidade e da identificação, que foi o último curso que eu ministrei no semestre passado. Então, se tem alguém aqui que fez esse curso, vai encontrar aqui um avanço já do que nós falamos lá sobre a teoria do nível pré-ontológico. Né? Então, é basicamente isso. Então, como é que eu transporto essa temática, que é uma temática fenomenológica, para o nível das ciências sociais, inclusive para o nível da comunicação? Então, primeiramente, eu compreendo que existiria uma dimensão ôntica na vida social, na qual tanto o indivíduo como também os grupos e também as sociedades, eles teriam o seu ser, né, um conceito que a gente já explorou também em outras disciplinas, é o ser social, na sua dimensão ôntica, né, eu poderia colocar tanto o indivíduo como os grupos e como a sociedade, né, na sua extensão maior, poderia colocar na sua dimensão ôntica, compreendendo que eles constituem-se como um ser dentro de um jogo de possibilidades que é colocada pelo mundo. Né? Mundo, conceito da fenomenologia também, ou se a gente pode substituir a palavra mundo pela palavra história, pela palavra natureza, pela palavra geografia, enfim, como vocês quiserem trabalhar com isso. E também, para além dessa dimensão ôntica, nós teremos uma dimensão ontológica, na qual as mesmas figuras, indivíduo, grupos e sociedades, elas teriam, né, a possibilidade de desenvolver o seu ser, já que compreendido como Dasein, né, e as suas variáveis. Né? Então, isso aqui o conceito de Dasein, a gente trabalhou no curso do PPG-Com de 2018, bastante, de uma maneira bastante aprofundada. Como não é o objeto aqui dessa disciplina, desse curso, eu não vou me alongar nisso. Claro que se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode discutir. Eu estou colocando isso para vocês entenderem qual é o percurso analítico que eu estou fazendo. Então, esse percurso compreende a vida social num plano ôntico, e depois a vida social num plano ontológico, e depois de compreender o plano ontológico, num terceiro plano, que seria um plano pré-ontológico, que curiosamente vem depois do plano ontológico, apesar do prefixo pré. Isso por algumas artimanhas metodológicas aí da fenomenologia que a gente também eu acho que seria muito longo eu explicitar agora. Né? Então,
Isso aqui são os fundamentos da interpretação que eu vou fazer para vocês ao longo da aula de hoje. Compreendam que essa elaboração, nível ôntico, nível ontológico e nível pré-ontológico, ela é uma tentativa de construir uma abordagem, como eu disse, fenomenológica para as ciências sociais. Então, é mais ou menos por aí. Compreendam que, do ponto de vista das ciências sociais, o que eu estou chamando de nível ôntico, dimensão ôntica da vida social, da existência social, é a dimensão, basicamente, das condicionantes históricas, ou seja, de tudo aquilo que você não tem controle, que antecede a você como indivíduo, antecede a você como um grupo de indivíduos e antecede também o conjunto social no qual cada um de nós se insere. Então, o nível ôntico, digamos assim, do que a gente pode chamar aqui nesse curso de Amazônia, seria o conjunto das condicionantes históricas, geográficas, culturais que nos antecede. O nível ontológico, que é o mais difícil de compreender aqui, significa simplesmente a interpretação que nós fazemos, tanto no nível individual, como no nível grupal, como também no macro plano social, do nível ôntico. Ou seja, o nível ontológico é interpretação, e o nível ôntico é dado, nessa perspectiva que estou usando aqui, pelas condicionantes da vida social, tudo aquilo que existe antes da gente nascer e que está no mundo, que faz o mundo ser aquilo que ele é, que nos condiciona, digamos assim, a princípio, embora não eternamente, a um determinado lugar no mundo que é socialmente construído por cadeias econômicas, culturais, jurídicas, sociais, políticas que estão fora do nosso controle. O nível ontológico é a interpretação que nós fazemos disso. E, para além disso, também, como eu falei, teria esse nível pré-ontológico que, seguindo o pensamento de Jacques Derrida, que nós estudamos também no curso do segundo semestre do ano passado, alguns aqui, né? É a perspectiva da antologia e não da ontologia, né? Ontologia é a palavrinha que o Derrida adapta do francês, assombrado, né? Então, o nível pré-ontológico é o nível daquilo que não chegou a ter significação. É tudo aquilo que ficou por ser dito, que foi calado, que foi silenciado, mas que também está presente na vida social. Então, o nível pré-ontológico, ele também é importante para a gente compreender, porque nem tudo o que faz parte do jogo social constitui-se como um elemento compreensível. E, em geral, na verdade, pode ser, inclusive, um elemento incompreensível, invisível da vida social. Então, o curso parte dessas três perspectivas, né? E, a partir daí, eu procuro trazer um conceito, que é a noção, conceito de formação econômico-social, que eu estou chamando aqui de FES, né? F-E-S, procurando, que é um conceito tradicional do pensamento das ciências sociais, notadamente do marxismo, procurando fazer uma releitura desse conceito que permita a sua retirada do caminho dialético que o constituiu e trazê-lo para o caminho hermenêutico, que é um caminho que tenho interesse em explorar. Então, aqui eu posso sintetizar o que eu acabei de fazer, né, dizendo o seguinte, que dentro de uma formação econômico-social, nós teríamos um plano ôntico, constituído pelas dinâmicas históricas, dentre elas as forças econômicas, sociais, antropológicas, políticas, estéticas, religiosas, sensíveis, que fazem parte da história. Teríamos um plano ontológico, que seria constituído pelas ideias a respeito do plano ôntico, ou seja, que seria constituída pela reflexividade social ou intersubjetivamente constituída a respeito do plano ôntico, e teríamos também um plano ontológico, que seria o não percebido, aquilo que não chegou a se constituir como tema, ou como preocupação de alguém, ou de uma sociedade, ou de um grupo social, aquilo que é mais ou menos silencioso e invisível, embora, se você olhar bem,
sociologicamente, antropologicamente, comunicacionalmente falando, você conseguirá identificar. O diálogo metodológico com o qual eu estou estruturando essa leitura aqui das 3 aulas é exatamente esse diálogo, né? Então, também queria dar uma palavrinha sobre o conceito de FES, né, o conceito de formação econômico-social. Eu dei um curso lá no NAIA no primeiro semestre de 2019 sobre isso também. Então, esses cursos que eu estou referindo, alguns deles eu publiquei, então eles têm resumos na internet, então dá para vocês localizarem e saberem, ou se quiserem falarem comigo depois para poder explicitar melhor o que seja do interesse de vocês. Então, a gente estudou longamente nesse curso o conceito de formação econômico-social. Então, não vou partir, foi um curso de 60 horas sobre esse conceito, a gente tem somente 9 horas aqui para poder falar da história da Amazônia como um todo, então a gente não tem tempo para resgatar esse conceito nas suas minúcias, né? Mas é uma palavra muito rápida sobre esse conceito, já que é um conceito central para este curso. Queria dizer para vocês, assim, para vocês perceberem, sobretudo aqueles que dialogam nas suas metodologias com o pensamento marxista, para vocês sugerir que vocês percebam que é um conceito mutante na obra de Marx, é um conceito que tem origem na ideologia alemã, livro de 1846, onde Marx fala do conceito de Weise der Produktion, modo de produção, dizendo que cada época possui o seu modo de produção. E é um conceito dominante até os dias de hoje do pensamento marxista. Você vai falar com qualquer economista marxista e ele vai considerar o conceito de modo de produção um conceito muito sólido, já instituído. Não obstante isso, o conceito de modo de produção é um conceito que tem uma origem, que tem um desenvolvimento. Então, ele não é um conceito estático na obra de Marx, é um conceito que se desenvolve. E eu observo também, para aqueles que se interessarem, que é um conceito que tem um desdobramento significativo nos Grundrisse, que é um livro que foi escrito desde antes da ideologia alemã. São os Grundrisse, são constituídos por fragmentos, né, do pensamento marxista, e os Grundrisse é um livro que só agora, faz uns 3 anos atrás, foi traduzido para o português, mas que é um livro estrutural, e começa como um caderno de notas de Marx. O próprio nome, Grundrisse, em alemão, quer dizer fundamento, né? Ou seja, planta baixa. É um caderno no qual Marx escrevia suas ideias principais, ia desenvolvendo essas ideias, o que faz com que seja um livro cumulativo, em que a teoria muda, vai acumulando o tempo todo, e não como um livro já acabado, é um livro de juventude, né? E nos Grundrisse, nós observamos a evolução da ideia de forma social para a ideia de formação social. A primeira noção, forma social, Gesellschaftsform, é uma ideia que sugere, se vocês perceberem, uma dimensão mais ou menos estática. Por exemplo, a ideia de que nós herdamos uma forma social. E a ideia de que nós recebemos uma coisa que está acabada. E, a partir dessa ideia, Marx diz, olha, na verdade, a história nunca é acabada, a história muda o tempo todo, então, em vez de falar em forma social, é melhor falar em formação social, Gesellschaftsformation, ou seja, a ideia de que a forma social cambia, ela muda o tempo todo, se produzindo por novas vias. Então, ou seja, nada no mundo é estático, nada na vida social é estático, tudo muda. E daí a importância do conceito de formação econômico-social. O conceito propriamente de formação econômico-social, ele vai surgir no ano seguinte à publicação dos Grundrisse, ou seja, 1859, na primeira versão do prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. E nesse prefácio, pela primeira vez, surge a palavra Ökonomische Gesellschaftsformation, ou seja, a formação econômica da sociedade. Não é ainda formação econômico-social, mas é um conceito que já traz a dinâmica, né? Então, a ideia de forma social evolui na direção de formação social,
que evolui na direção de formação econômica da sociedade, que evolui, por fim, para o conceito de formação econômico-social. Bom, dito isto, eu quero dizer para vocês também que esse conceito de formação econômico-social é o conceito-chave do que eu vou falar aqui. É um conceito que não está presente nos dois textos que eu dei para vocês lerem, mas me parece que indiretamente está, sim, presente nesses dois textos. Então, a minha interpretação da história da Amazônia, que eu vou fazer aqui de uma maneira excessivamente sintética, é uma interpretação que parte da perspectiva desse conceito de formação econômico-social e que procura, digamos assim, reinventar esse conceito, avançar esse conceito com uma abordagem fenomenológica, o que não é evidente. E é claro que eu já alerto vocês, isso é uma coisa que eu estou tentando fazer e que é amplamente criticável por muita gente, para muita gente, provavelmente porque marxismo e fenomenologia, para muita gente, são coisas diferentes, são coisas que não podem ser colocadas no mesmo barco, e é precisamente o que eu estou tentando, do ponto de vista metodológico, fazer aqui neste curso. Mas, enfim, a gente vai comprando as brigas e isso é muito legal. Bom, para aprofundar esse conceito, também no curso do NAIA, a gente estudou um autor italiano, que é um grande intérprete do pensamento marxista, que é Sereni. Estudamos vários outros, né, mas eu destaco aqui para vocês o Sereni, porque o Sereni ele tem uma discussão metodológica que me parece muito instigante e que pode nos ajudar aqui. Na verdade, eu utilizei bastante Sereni para fazer a interpretação de história da vida social, econômica, cultural amazônica que vamos fazer aqui hoje. Então, Sereni ele trata da diferença entre o que ele chama de um método lógico e o método histórico. O método lógico ou estrutural genético, ele é uma compreensão sociológica. Então, ele primeiro percebe a dimensão sociológica do objeto analisado e somente depois disso é que ele vai sistematizar uma interpretação dos fatos históricos que produziram aquela interpretação. Eu poderia dizer para vocês que, se nós formos ler assim, os 1000 e tantos livros de história da Amazônia que temos à nossa disposição, acumulando saberes há muito tempo, nós vamos ter boa parte deles escrito seguindo o método lógico, né, o método estrutural genético, o método que identifica o problema na vida social e depois busca interpretar as suas causas. E uma outra boa parte desses milhares de livros, as centenas de livros sobre a história da Amazônia que a gente tem à nossa disposição, foi produzido pela via de um método histórico, ou seja, que faz o caminho oposto, o caminho genético estrutural, ou seja, parte do fato histórico, parte das leis históricas e observa, em conclusão, a conformação sociológica da vida social. Então, Sereni faz essa discussão e ele e o próprio Sereni coloca para a gente que você pode observar a formação econômico-social de uma sociedade pela via do método lógico ou pela via do método histórico. Então, os dois caminhos são possíveis. Então, Sereni lança essa possibilidade. Porém, eu estou colocando isso para vocês compreenderem, repito, assim, os fundamentos da aula que eu estou dando para vocês, né? Então, eu poderia utilizar o método lógico, poderia utilizar o método histórico, os dois seriam legítimos, os dois seriam interessantes, mas eu também vou optar por um outro caminho, pela síntese de Godelier, né? Godelier, antropólogo, Maurice Godelier, antropólogo francês, contemporâneo, ainda está vivo, ainda dá aulas hoje, e é um grande intérprete do pensamento de Marx, e o Godelier, ele acredita que é possível fazer uma síntese entre o método lógico e o método histórico. Então, o método sociológico e o método histórico. Então, ele, na verdade, o Godelier nos coloca que a noção de formação econômico-social é uma formação que só tem sentido quando ela se produz como uma síntese dos dois métodos. Queria assinalar que é dessa perspectiva que eu estou partindo. Só que, indo além, tentando ir além de Godelier,
além de Sereni, além de Marx, eu queria chamar a atenção de vocês para perceber como toda a leitura que Godelier faz do conceito de formação econômico-social e da necessidade de fusão entre história e sociologia para compreender o que é um lugar, para compreender o que é uma região, para compreender o que é uma paisagem, o que é uma sociedade, tem uma gigantesca semelhança ao círculo hermenêutico, conceito fenomenológico, que também, em vários cursos do PPG-Com, sobretudo, nós já exploramos. Então, o método hermenêutico, o círculo hermenêutico, significa, procurando fazer uma síntese, aquela estratégia metodológica de compreensão de um fenômeno, da qual você coloca entre parênteses toda a carga de leitura que você possa ter desse fenômeno, você coloca entre parênteses as suas metodologias anteriores, os seus preconceitos em relação à vida, você coloca entre parênteses tudo aquilo que você sabe, e você vai entender o fenômeno desprovido, digamos assim, desses anteparos. Então, isso é um método fenomenológico fundamental. Chegando lá, vendo o fenômeno de perto, vivendo ao lado do fenômeno para compreendê-lo melhor, você começa a fazer um caminho inverso. Você começa a fazer o caminho um caminho de revisão dessa perspectiva, um caminho que é de, digamos assim, observação daquilo que você colocou entre parênteses, observação de tudo aquilo que leva você a ter uma determinada abordagem, a ter uma determinada escolha metodológica, a ter uma determinada carga de preconceito em relação ao fenômeno, em relação ao mundo da vida, né? E você repete esse círculo de ir e vir em direção ao fenômeno e a você várias vezes. Então, esse é o método fenomenológico básico, é um método que é o método fundamental da etnografia, é o método fundamental da fenomenologia e é o método fundamental da hermenêutica. Então, esse daqui eu estou procurando trazer essa dinâmica de interpretação para poder ler, digamos assim, o espaço amazônico, ler a história amazônica, ler a cultura amazônica, e assim procurar uma abordagem que seja razoável para interpretar a Amazônia sem a imensa carga de significação de interpretações anteriores, prévias, que caracterizam historicamente a nossa interpretação da Amazônia. E eu já abro uma nota de rodapé para dizer para vocês que isso não só é importante, como me parece fundamental, considerando que a região amazônica, mais do que a grande maioria dos lugares do mundo, é uma região com uma grande carga interpretativa exógena, ou seja, de fora, que a interpreta e que motiva a interpretação dos seus pesquisadores, dos seus cientistas, dos seus políticos, dos seus artistas, construindo um processo um processo que é um grande fechamento, né? Um grande fechamento ao que a Amazônia é, ou pode ser. Então, estou utilizando essa perspectiva para poder não apenas interpretar o fenômeno, mas interpretar, ao mesmo tempo, a interpretação sobre o fenômeno. Eu acho que sem isso a gente não consegue ir muito longe. Então, também quero dizer para vocês que o conceito de formação econômico-social, ele se coloca de uma maneira diferente, mas também paralela ao conceito de modo de produção. Então, qual é a diferença entre modo de produção e formação econômico-social dentro do pensamento marxista? Depois eu vou trazer tudo isso para a fenomenologia. Mas dentro do pensamento marxista, formação econômico-social é a totalidade da vida social. Formação econômico-social é o conjunto da vida social. E modo de produção é uma determinada conformação produtiva que ocorre dentro de uma formação econômico-social. Ou seja, uma formação econômico-social pode ter diferentes modos de produção.
E isso nós veremos na próxima aula com alguns detalhes, né? Então, nós veremos que há muitas formas diferenciadas, há muitos modos de produção diferenciados dentro da região amazônica. É claro que a maioria deles é muito próximo entre si, mas possui diferenciações que levam à produção de conflitos sociais importantes. Isso, é preciso perceber isso para entender a Amazônia. E esses vários modos de produção, eles fazem parte de um horizonte maior, que é o que eu estou chamando aqui de informação econômico-social. Então, em termos gerais, eu poderia dizer que uma formação econômico-social corresponde à combinação dos modos de produção presentes em uma determinada sociedade. Okay? Bom, preciso dizer também que, pela tradição marxista, o modo de produção ele é um objeto da pesquisa em economia. A economia estuda o modo de produção. Isso é o objeto da economia. A gente, na comunicação, não faz pesquisa sobre modo de produção, porque a gente não sabe fazer isso. E formação econômico-social? Como é que fica nessa história, né? Nessas heranças disciplinares? Eu quero dizer para vocês que formação econômico-social não é privativo de ninguém. Então, a economia pode falar de formação econômico-social? Pode. Praticamente não fala. Não fala praticamente nada. Por quê? Porque quando a economia, as ciências econômicas, tendem ou tentam interpretar a formação econômico-social, elas acabam confundindo a formação econômico-social com modo de produção. Por quê? Porque a formação econômico-social, ela inclui a dinâmica econômica, mas inclui a cultura, inclui as leis, inclui os hábitos, inclui a linguagem. E a economia, geralmente, não tem muita competência para poder incluir tudo isso na sua análise. Então, é difícil. Formação econômico-social, eu diria para vocês, que é um termo que, é claro, um historiador pode falar de formação econômico-social, um sociólogo, um antropólogo, um comunicólogo, um jornalista, podem todos falar de formação econômico-social. O que me interessa dizer para vocês é que eu estou falando de formação econômico-social de um ponto de vista interdisciplinar que me parece caracterizar tanto o trabalho que a gente faz no PPG-Com, como também o trabalho que a gente faz no NAIA. Não sei se tem aqui algum aluno meu lá do NAIA, mas são duas equipes que compreendem a vida social de uma maneira interdisciplinar. No caso do PPG-Com, a ideia de formação econômico-social é um conceito que permite que a gente integre a ele as noções de cultura e de comunicação, que é mais ou menos o que a gente faz no PPG-Com. Então, é um conceito muito precioso para poder interpretar essa proximidade, esse parentesco entre cultura e economia, digamos assim, que é o que a gente faz algumas vezes no PPG-Com. Bom, a partir daí, eu começo a abrir algumas questões, né, de ordem também metodológica, que caracterizam a abordagem sobre o fenômeno Amazônia que eu estou construindo aqui no curso. Então, eu lanço assim, algumas perguntas de partida, né, como a formação econômico-social impacta sobre os tecidos intersubjetivos, os mais diversos e diferentes possíveis, que estão presentes na história amazônica e também na vida atual, né? Também na contemporaneidade amazônica. Uma segunda pergunta seria qual o papel da formação econômico-social na conformação da cultura, da identidade individual, da identidade grupal, da identidade social do espaço amazônico. Aqui nessa pergunta eu também estou desenvolvendo algumas perguntas que surgiram durante o curso do segundo semestre de 2020 no PPG-Com, né? Curso sobre teorias da identidade e das identificações. E também, a terceira pergunta, como a formação econômico-social ela se torna mundo da vida. Por outro lado, como ela media, como ela faz mediação do mundo da vida, e por fim, como ela agencia o mundo da vida. Então, também não vou... Só essa pergunta dá para um curso inteiro, né? Então, se alguém tiver interesse, a gente explora melhor. Eu estou colocando aqui do ponto de vista retórico para vocês entenderem
as motivações do curso, né? Mas se alguém tiver interesse, a gente aprofunda, né? Então, aqui, a gente tem o conceito fenomenológico de mundo da vida, que é um conceito muito específico da pesquisa de ordem de matriz fenomenológica e hermenêutica. A gente tem o conceito de mediação e o conceito de agenciamento, que também foi o curso de 2019, segundo semestre, do PPG-Com, em que a gente estudou os conceitos de mediação e de agenciamento na pesquisa em comunicação. Então, trazendo esses conceitos aqui, né? O conceito de agenciamento é um conceito da antropologia, o conceito de mediação é um conceito da comunicação, e o conceito de mundo da vida é um conceito da fenomenologia. Então, a gente procurou no curso de 2019 do PPG fazer um cruzamento desses conceitos, e também será o curso de 2021 no PPG, a gente vai responder essa pergunta em 2021. Bom, então, eu poderia colocar para vocês que, em síntese, né, uma via hermenêutica para entender a formação econômico-social significaria interpretar, num plano, o mundo da vida, num segundo plano, a interpretação do mundo da vida, e no terceiro plano, colher os cacos daquilo que não chegou a ser dito, daquilo que foi silenciado por opressão histórica, daquilo que foi silenciado por opressão de gênero, por opressão de classe, por opressão de narrativa, de linguagem. Então, essa via hermenêutica seria mais ou menos isso. E a partir daí a gente pode perguntar, trazendo para o plano naturalmente comunicacional, perguntar sobre a pessoa que fala, a pessoa que tem a linguagem ou que não tem a linguagem, quando é que ela diz alguma coisa, quem é essa pessoa que diz, quem é que conta, quem fala, como essa pessoa diz o que diz, por que ela diz, quais são as suas motivações, contra quem ela diz, e aqui eu estou trazendo também um conceito que a gente vem debatendo muito no PPG-Com, a ideia de que a comunicação é um ato de poder e não um ato de comunhão, e que a palavra comunicação, a matriz, não tem nada a ver com o pensamento cristão da união de sujeitos por meio da linguagem, é o contrário disso, é a disputa de sujeitos, é a hierarquização da fala e a opressão, né? Quais são as circunstâncias de dizer que modelam aquilo que é dito, né? E, enfim, pensar, de uma maneira geral, como a formação econômico-social se pensa a si mesmo, como ela se reproduz socialmente, como ela se renova socialmente, inclusive nas suas estruturas de exclusão social, inclusive nas suas estruturas de superação, digamos assim, das negociações e dos diálogos, né? Como a formação econômico-social serve tanto para o diálogo quanto para macular o diálogo, impedir o diálogo. Bom, a partir daí a gente tem uma questão tangencial que percorre a minha fala aqui para vocês, né, nessas 3 aulas, que é a seguinte: qual a possibilidade real de que uma sociedade realmente interprete a sua formação econômico-social, é o que a gente está fazendo aqui, e que rompa com as interpretações que lhe são interpostas. O que é uma interpretação interposta? É você pensar dentro das caixinhas científicas e estéticas e religiosas e políticas que antecedem o seu ato de pensar, o que significa aquilo que eu estou chamando de a comunicação verdadeira, ou seja, a impossibilidade da comunicação, a comunicação hierarquizada, né? Então, é muito difícil pensar fora dos limites que são historicamente interpostos. É muito difícil a gente pensar na Amazônia de uma maneira original, de uma maneira que rompa com as heranças de Amazônia que nos envolvem, né? Então, quais são esses limites interpostos? Então, em primeiro lugar, o conflito das interpretações, uma sequência gigantesca de eventos históricos, políticos, econômicos que impedem a nossa interpretação de funcionar. Existem limites da linguagem, a nossa linguagem é pobre, nós não conseguimos ter linguagem para tudo, né? Um outro limite é o deserto de referenciais, né? Nós temos uma
nós temos toda uma herança de produção acadêmica, de produção artística, de produção cultural, que foi dogmatizada e digamos assim, que reproduz a leitura exógena da Amazônia, mesmo estando na Amazônia, e a gente não consegue percebê-lo. Existem as dimensões ideológicas, né, as interposições ideológicas, que fazem com que ideias de patriotismo, de identidade, de cultura, se constituam como verdadeiras forças contrárias a um pensamento inteligente, ao pensamento livre dessas amarras. E existem, por fim, as autocolonialidades, quase todas elas invisíveis, mesmo quando você evoca as falas tão presentes na academia atual sobre decolonialidade para discutir, para buscar fazer uma crítica, você acaba tangencialmente caindo num processo de autocolonialidade, porque você não consegue escapar de todos esses fatores, de todos esses limites interpostos que eu arrolei acima e que impedem uma visão mais crítica ou mais original. Né? Então, é preciso dizer que a academia inteira, né, a UFPA inteira, como a academia amazônica inteira, ela possui muitos limites de interposição a respeito do que acredita estar fazendo. Então, a própria ciência se faz com modelos duvidosos, e a gente não consegue romper com esse ciclo.